Boa noite, sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. Oi pessoal, boa noite. Para quem está entrando, não deixa isso. Boa noite, acesse aí. Som tá bom? O som tá bom, gente? Boa noite, querida. E aí? Cadê o galo na nossa reunião aqui? Boa noite. Vocês estão nos ouvindo bem? Alguém falou som maravilhoso, maravilha. Hoje então, a gente está no 5G. Hoje a gente está sem Wi-Fi, gente. Nós estamos fazendo com 5G. Então vamos torcer aí para dar tudo certo. Estamos fazendo este culto de São Paulo. Hoje em São Paulo. Então... o galo de cama. Então vamos orar por ele, com certeza. Tá bom, querido. Então vamos lá, pessoal. Hoje é o culto 93, pessoal. Graças a Deus, estamos aí no culto 93. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa prece inicial e depois a gente entra propriamente no texto, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, sempre, Mestre, sempre, rogando as Tuas bênçãos e a Tua paz em nosso favor, e sempre, Jesus, implorando para que os nossos espíritos sejam capazes de registrar nesta hora a presença do Teu Santo Espírito. Mais uma vez, Jesus, nós aqui, unidos em pensamento, queremos nos lembrar de alguns momentos específicos que mexem com a nossa fé, que tocam a nossa esperança. Então, nesta noite, Jesus, nós nos lembramos do momento em que o Senhor tocou na sogra de Pedro e ela absolutamente ficou restabelecida. Nós nos lembramos, Jesus, da mulher do fluxo de sangue que com um único toque, após 12 longos anos, ficou totalmente curada. Nós nos lembramos, Jesus, aqui nesta hora, dos cegos de Jericó, gritando a Ti, Mestre, nas estradas: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós nos lembramos, Jesus, da filha de Jairo, do filho do centurião, do servo do centurião. Nós nos lembramos, Jesus, da ressurreição de Lázaro, crendo, Mestre, que o Senhor é o médico dos médicos. E com essa esperança, Jesus, que transborda os nossos corações, que nós aqui, numa união de pensamentos, pedimos pelo nosso amigo tão amado, para que o Senhor esteja com ele nesta hora, toque no seu corpo, restabeleça toda a sua condição orgânica e traga para esse espírito que nós tanto amamos toda a saúde, Mestre, de que ele precisa. Ainda, Jesus, antes de nós iniciarmos o nosso culto do Evangelho no Lar, nós queremos pedir, Mestre, o Teu auxílio para que todos nós que estamos aqui reunidos em Teu nome consigamos compreender que só o amor nos nossos esforços de cultura e de intelectualização é capaz de construir em nós e por nós o Teu reino, Jesus, de felicidade e sabedoria plenas, onde nós, Mestre, estaremos sempre ao Teu lado, como o Senhor já está sempre ao nosso lado. Nós te amamos muito, Jesus, e é com muita felicidade, com muito amor, com essa alegria que está aqui transbordando dos nossos corações, que mais uma vez, ajoelhados espiritualmente, querendo a Tua presença, Jesus, todos nós dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Sê conosco, Jesus, aqui no nosso estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Toca no meio, que ele vai me reconhecer aqui. Então nós estamos começando. Foi. Estamos dando continuidade a este capítulo que está terminando agora a comunicação do Espírito de Lacordaire, e já nos últimos parágrafos que vamos ler e comentar hoje. Então vamos lá, pessoal, vamos entrando na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O Senhor
Desculpa. O Senhor não ordena a ninguém que se despoje do que possua, condenando-o assim a uma mendicidade voluntária, porquanto quem assim agisse tornar-se-ia uma carga para a sociedade. Proceder desse modo seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos, um egoísmo de outro gênero, porque seria o indivíduo eximir-se da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe aprouver, a fim de que seja administrada em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que ele pode embelezar e tornar proveitosa a si mesmo. Rejeitar a riqueza, quando Deus vô-la dá, é renunciar aos benefícios do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la utilmente quando a possui, saber sacrificá-la quando necessário, é agir de acordo com os desígnios do Senhor. Diga, pois, aquele em cujas mãos venha a cair o que no mundo se chama uma boa fortuna: meu Deus, tu me destinaste um novo encargo, dá-me a força de desempenhá-lo segundo a tua santa vontade. Muito importante isso, né? Porque mostra que ela é um tesouro que Deus nos dá como um talento e que nós não podemos desprezá-la. E vez por outra a gente vê isso, né? Pessoas de uma família abastada, na segunda geração, na terceira geração, desprezando o que os avós, o que os pais construíram, levando uma vida em dois pontos opostos que podem ser, vamos dizer assim, preocupante. De um lado, como nós já falamos no culto do Evangelho da semana passada, a pessoa perdulária, que ela não dá valor ao dinheiro que tem e ela gasta sem responsabilidade e com isso ela assume um compromisso espiritual muito sério, porque o destino de uma pessoa sim é ficar naturalmente sem os recursos e passar dificuldades, passar necessidade. Agora aqui nesse parágrafo, o espírito de Lacordaire está falando um outro assunto, que a pessoa com um suposto idealismo, eu quero ter uma vida simples e abandonar a família que tem, os recursos que tem, para viver, por exemplo, uma vida monástica, para seguir um caminho de peregrino pelo mundo, né? Isso é muito perigoso, porque a pessoa pode entrar num caminho de desequilíbrio até emocional, afetivo, trazer para si uma série de problemas que a falta de recursos traz, porque não foi destinada a ela uma vida de miséria. Exato. Aqui o Espírito fala, né? Ela pode chegar à miserabilidade sem ser necessário. Exato. Ela pode entrar em contato com pessoas e fazer amizades com pessoas, por exemplo, que não têm estrutura moral, que não têm estrutura ética, e com ela se afinizar e cair em erros que provavelmente já estavam superados em vidas anteriores. E aí ela está se desviando, porque se Deus, isso aqui está muito claro na mensagem de Lacordaire, se Deus dá a determinada família aquilo que ele julga necessário para a própria evolução dessa família, no caso a riqueza, exatamente, para que essas pessoas empreguem a riqueza no bem a fazer, no progresso, na inventividade, na geração de emprego, de renda a outras famílias, quem se exibe voluntariamente desse compromisso está ao mesmo tempo jogando fora uma oportunidade gloriosa de fazer o bem. Exatamente. E com isso E se eximindo da responsabilidade. vai se eximir dessa responsabilidade de empregar bem esses recursos. Não, exato, isso não fui eu que construí, foi meu avô, foi meu pai, foi minha mãe, e eu não tenho nada a ver com isso, que minha aptidão é outra. Ora, vamos refletir quantas pessoas passam anos a fio para ter o necessário e
às vezes essa pessoa, com tudo à sua volta, vai jogar tudo fora. A troco de quê? A troco de uma, entre aspas, liberdade de ação, para ela ser uma andarilha pelo mundo? E isso é muito, muito preocupante, não é? Porque ela está, sim, saindo da própria responsabilidade de multiplicar esses dons. Exato. É como se ela lavasse as mãos. Isso nada tem a ver comigo. Quando o Espírito está nos esclarecendo que tem, sim. Exato. Porque ele recebeu essa prova de Deus para conduzi-la bem. Ouvindo o Geraldinho, pessoal, e lendo aqui o Espírito, é muito interessante nós fazermos algumas admissões espíritas, admissões que todos nós que somos cristãos, que somos espíritas, precisamos ter. Então, a primeira, não existe acaso, não existe, gente, nunca na vida vai ter um dia de acaso, um momento de acaso. Deus é a inteligência suprema. Então, como o Geraldinho falou, se aprove a inteligência suprema dar determinada quantidade de bens para uma família, para que uma filha herde, como o Geraldinho colocou e como o Espírito também colocou, dever, responsabilidade desse Espírito que está recebendo isso, dar conta dessa riqueza. E aqui, gente, mais uma vez, a gente percebe o Espírito dialogando com o contexto do século XIX na França, porque ele está dizendo para a gente claramente, não coloquem um juízo de valor negativo sobre a riqueza. Porque a pessoa que, como o Geraldinho falou, supostamente idealista, se afasta dos bens materiais, se afasta das oportunidades materiais que ela recebeu, o Espírito está dizendo conosco, ela está agindo erroneamente, ela está agindo equivocadamente. Então, ela precisa admitir que o dinheiro ele tem, em muitos termos, um valor positivo para a construção do reino de Jesus dentro dela própria. E isso, gente, a gente fala nesse capítulo 14, no capítulo 16, no 15, nós conversamos muito sobre isso. Nós não podemos nos apegar a crenças limitantes do passado que interpretaram o evangelho erroneamente e que atribuíram uma carga de valor negativa sobre o dinheiro. E nesse sentido, afastando as pessoas da prosperidade. Então, muitas vezes nós falamos aqui, o nosso caminho não é, com todo respeito a quem pensa diferente, essa teologia da prosperidade que promete uma recompensa material de acordo com a conduta espiritual. Não é esse o caminho. Agora, o nosso caminho também não é o dessa extrema caristia que os nossos irmãos católicos pregaram muitas vezes em muitos discursos, fazendo as pessoas acharem, eu nem posso querer saber de lucro, de dinheiro, porque eu vou me contaminar, porque eu vou me perder. O Espírito está dizendo claramente, dinheiro é responsabilidade, que o Espírito, recebendo esse talento, precisa dar conta. E o Geraldinho tocou num ponto aqui, gente, muito importante, que muitas vezes é a preguiça do Espírito, é a vontade de permanecer como ele está, inerte. E eu recebi uma grande herança, mas só de pensar nessa quantidade de dinheiro, na empresa, no trabalho, eu já tenho preguiça e eu prefiro me afastar de tudo isso. Então percebam que, como o Geraldinho falou, de um lado está esse idealismo que vê o dinheiro de uma forma tosca e empobrecida, e de outro lado está a preguiça daquele que não quer trabalhar para fazer multiplicar. É o comodismo. Ou até mesmo a gente pode dizer que é aquele conformismo tosco, né? Raso. Não, eu não preciso fazer nada disso, não vou me ocupar com esses trabalhos que não foram originados por mim, porque foi sonho de meu pai, foi sonho de minha mãe, dos meus avós, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho um ideal diferente, e aí a pessoa pode se estrepar. Pode. Ela realmente pode cair nessa encarnação desnecessariamente, porque aí vai se ligar a outros problemas que não estavam na sua programação espiritual reencarnatória, se ligar a almas, a espíritos complicados, às vezes nas ruas, às vezes nas doutrinas materialistas, né? E a pessoa entra por um lado da política, entra por um lado de causas que não levam à espiritualização delas e também acabam se eximindo de multiplicar o talento que Deus lhes encaminhou. E o que a gente também vê muitas vezes, pessoal, são pessoas que, na ânsia de manter uma conduta inerte, na ânsia de descansar, porque o Chico, nessa biografia do Adelino, de cujo nome eu me esqueci agora,
Não é o Chico de Francisco, é a outra. Momentos. Geraldinho lembrou. Nessa biografia, Momentos com Chico Xavier, tem lá a frase do Chico: é difícil saber onde termina o descanso e começa a preguiça. Agora o Chico fala: agora, a gente sabe que o preguiçoso é aquele que ficou doente por descansar demais. Então a gente precisa olhar com honestidade esse momento do descanso. Eu recebi, agora eu quero descansar. E se nós percebemos, nós lemos isso aqui com os espíritos superiores, que Deus, ele faz o dinheiro circular incessantemente. Nós lemos isso aqui nas semanas passadas, os espíritos nos dizendo, se nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, será que é certo que nós façamos o dinheiro ficar parado, sem produzir, não, desvalorizando muitas vezes? Certamente não é. Não é. Continuando, né? Então, continuando o texto, gente. Aí tendes, meus amigos, o que eu queria vos ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejei os ricos, porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados e que deveis justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que não passa de um empréstimo e não de uma doação. Eu não peguei a última frase aqui. E não de uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Lacordaire, Constantin, 1863. Aí resume todo o item 14 deste capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi dado pelo espírito de Lacordaire na cidade de Constantina em 1863. Como ele próprio disse, vou resumir o meu estudo, não é? Aos pobres ele indica: não invejais a riqueza, né? Dizendo que a riqueza não é necessária à felicidade própria. Então a pessoa, sendo pobre, sendo de uma família de poucos recursos, ainda assim ela pode ser muito feliz se tiver amor no coração. Uma família amorosa, trabalhadora, digna do seu salário, não é? da sua dedicação a qualquer que seja a atividade profissional a que se dediquem os seus integrantes. E não há nenhum demérito na pobreza, não há nenhum demérito numa situação também remediada de classe média. Todos somos pessoas muito úteis à sociedade, muito necessárias, cada um com seu papel na engrenagem social a que nos vinculamos, e lembrando que a falta de uma pequena peça, de uma engrenagem, de um motor, de um relógio que seja, quebra o conjunto, quebra a harmonia do conjunto. Ao contrário, aqueles que recebem a riqueza como prova também, eles também fazem parte dessa engrenagem. Talvez seja uma peça maior, porque estão em contato com mais outras peças, né? Influenciam mais a sociedade através da geração de empregos, através do apoio à educação, através do apoio à ciência, à tecnologia, ao avanço do progresso humano, da sociedade, das empresas, ou o que seja. Aí, nesse caso, a pessoa não pode também desprezar o que recebeu, porque o emprego dessa riqueza implica em que ela não pode gastar o que tem para si somente, ou de uma forma egoística, olhar só o benefício da própria família, porque isso é como se ela agisse na qualidade de depositária infiel desses talentos que Deus lhe deu. Mas ao contrário, se ela emprega esses talentos para o bem da sociedade, para o progresso da sociedade, aí ela está sim
fazendo a vontade de Deus, e ele dá o último veredito dizendo: se ainda mais, né, além dessa atividade produtiva, as pessoas de recursos empregarem esses recursos em aliviar a pobreza e a miséria alheia, aí ela salda a dívida com Deus, né, contraída com Deus, de uma forma muito mais rápida. Ai, gente, eu achei muito bonito aqui, e vendo ele falar sobre felicidade, nós já comentamos isso, mas é sempre importante frisar. Kardec, no seu livro, que é o quarto da codificação, O Céu e o Inferno, vai dizer pra gente que felicidade é dom do espírito. Felicidade é diferente da alegria. A felicidade, ela é uma aquisição espiritual, então ela não depende de bens materiais e nem de condições externas materiais para existir. Aquele que é feliz, ele é feliz e ponto. E é difícil muitas vezes para nós que estamos encarnados na Terra separar a alegria da felicidade. Então quando Kardec traz esse ensinamento tão lindo para todos nós, ele é um professor muito didático e nos mostra, olha, um carro novo pode te dar alegria, mas não pode te dar felicidade, porque felicidade é dom do espírito e ele está relacionado à purificação espiritual. Então o espírito é mais feliz à medida que ele se purifica. E quando o Geraldinho estava falando aqui nesse final, eu me lembrei das epístolas de Paulo. Então quando a gente pensa de uma forma cronológica as epístolas, lá em que não é uma epístola, mas quando a gente pensa o livro de Atos e vê Paulo de joelhos, Senhor, quando Jesus aparece para ele, Senhor, o que queres que eu faça? Quando a gente pensa ele na epístola aos Gálatas, não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. E quando a gente pensa ele na epístola aos Filipenses, dizendo, aprendi a contentar-me com o que tenho. E quando ele escreveu essa epístola, ele estava preso, ele estava na prisão e sozinho. A gente vê em um homem que decidiu seguir o Cristo o que é felicidade. Então, primeiro, o que o Senhor quer que eu faça, Jesus? Me fala o que o Senhor quer que eu faça, porque eu vou obedecer, eu vou cumprir. Até o momento em que ele pôde dizer, não sou mais eu quem vive, o Cristo vive em mim. E esse é o auge da felicidade espiritual. E é a felicidade que não é abalada por uma prisão aqui na Terra. Porque aquele que é feliz, gente, é o que Jesus vai dizer para Maria Madalena, e nós temos o relato lá no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico. Aquele que é feliz, ele começa a penetrar os mistérios da vida. Uma pessoa como Paulo de Tarso, uma pessoa como Chico Xavier, uma pessoa como Maria Madalena, quem aprende a amar, quem, como ele falou aqui, dar aos pobres, quem aprende a se purificar, literalmente começa a viver uma realidade que o mundo não conhece. Uma realidade que é misteriosa para aquele que é materialista. Uma felicidade, como o salmista falou, como Davi fala lá no Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então essa beleza de quem é feliz, de quem chegou a esse nível de consciência, de quem tem uma mente poderosa para ver além da matéria, é isso, pessoal, que a gente deve querer para os nossos espíritos. É isso que a gente deve querer alcançar com os nossos bens materiais e com todas as possibilidades materiais que nos foram emprestadas por Deus. É tudo isso que é patrimônio espiritual que a gente deve almejar, sabendo que a gente de fato leva esse patrimônio espiritual quando a gente morre, em detrimento dos bens materiais tão transitórios, tão capazes de trazer sofrimento para a nossa vida, que a gente perde antes mesmo de desencarnar, e quando desencarna fica tudo aqui. Bom, gente, hoje nós decidimos fazer um culto do Evangelho um pouco mais curto. Meia hora, né? Porque estamos em trânsito, né? Como eu disse no início, estamos transmitindo direto da cidade de São Paulo, por onde estamos passando em trânsito para a cidade de Sinop, ou Sinop, no Mato Grosso, onde a partir de amanhã todos vocês estão convidados a participar pela internet ou mesmo presencialmente, quem assim o puder, podem participar do 17º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã. Oh, maravilha! Parece incrível, né, João Pedro, que nós, esse movimento que começou em 2008 na cidade de Uberaba, e já está na sua 17ª edição, né, já há 17 anos,
Então nós temos essa grande alegria de percorrer o Brasil e o mundo, né? Porque já tivemos também um encontro internacional em Lisboa em 2015. Então, no Brasil já são 17 encontros nacionais dos amigos de Chico Xavier, que hoje chama-se os Encontros Nacionais dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, porque Jesus é o nosso mestre, assim como foi através de Chico Xavier que aprendemos todas essas informações. As palestras começam amanhã na abertura. E fala o canal do YouTube que estão perguntando. O canal do YouTube é o Vivência Espírita, mas nós vamos colocar detalhadamente todos os links em todas as nossas redes sociais. A Maria Cecília, que está aí nos acompanhando, ela já fez isso nos nossos grupos de WhatsApp, e ela estará também nos ajudando a colocar no Instagram e no Facebook. Nós, com todas as palestras, como eu disse, começa amanhã com o Carlos Bacelli, na abertura, dia 8 de novembro. No dia seguinte vai prosseguir com a palestra do João Pedro, com a palestra do John Harley, depois com a palestra do Adelinda Silveira, com a palestra da Márcia Colassante e a nossa palestra de encerramento. Teremos também um bate-papo final, eu, John Harley e Carlos Bacelli, além dos lançamentos dos livros, né? Nós estamos fazendo o lançamento do livro As Cores de Chico Xavier. Livro lindo, gente. Livro lindo, de desenhos coloridos do nosso querido amigo de Porto Alegre, Daniel de Leon. E também, quem não puder estar em Sinop, ele estará conosco dia 17 de março, na casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, às 18 horas, fazendo esse lançamento presencial, né? Se for o caso, autografando para quem assim o quiser. Lembrando que também esse livro tem prefácio do nosso João Pedro, que está aqui do lado. E então nós vamos também anunciar livros que o John Harley está lançando, já em nova edição, pela editora Intervidas, que é o Chico Xavier, O Voo da Garça, e o Carlos Bacelli, que está lançando um livro muito novo, muito legal, sobre Chico Xavier como a reencarnação de Allan Kardec. Então, todos estão convidados. O evento, como sempre fizemos, é absolutamente gratuito, sem taxa de inscrição, não precisa reservar lugar nem nada. Quem quiser comparecer presencialmente lá em Sinop é muito bem recebido, muito bem visto pela equipe do nosso querido amigo Gerson Secato, que é o organizador local do evento. Mas também, quem não puder ir até o Mato Grosso, pode acompanhar pela internet. Pessoal, vi que vocês perguntaram muito sobre os horários. A Cécia está aqui conosco e a gente vai postar nos stories todos os links de todas as palestras. Então, tudo vai ser bem explicado aqui no Instagram, com calma e com todo o detalhamento necessário. Não se preocupe, que todos os links estarão disponíveis no mais tardar amanhã cedo. Nossa, a PR já arrumou tudo, né? Então é só compartilhar agora. Vi que ela tá aí, César, gratidão sempre, querida. Gente, nós realmente temos que encerrar. Então vamos elevar as nossas mentes e os nossos corações a Deus, agradecendo este momento de mais um culto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como roteiro de luz a iluminar o caminho a seguir. E é a Ele a quem hipotecamos o nosso mais alto amor, no mais alto altar da nossa crença, que se encerra dentro dos nossos próprios corações, para que os nossos corações se iluminem, se inflamem desse amor a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, a fim de que esta iluminação interior, pelo sacrifício, pela renúncia, pela abnegação, pela decisão de seguir com vontade firme o caminho da verdade e da vida, vencendo
as pesadas fortalezas dos nossos próprios erros de outras vidas, que, graças a Deus, se encontram no passado, para, enfim, vislumbrarmos na porta estreita a qual batemos, a presença do Mestre, abrindo os braços para nos receber na iluminação mais alta do nosso espírito, para que as nossas mentes se iluminem e façam, em sintonia com os nossos corações, a realização daquilo que Paulo disse: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que assim seja, Senhor, e abençoe-nos na tarefa que o Senhor nos concedeu por talento misericordioso e justo, que é o encontro nacional dos seus amigos, Senhor, com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, já na sua 17ª edição. Que o coração da cidade de Sinop, ou Sinop, como querem, se ilumine por tua santa presença, com o carinho dos amigos e benfeitores espirituais que programaram e sustentaram essa tarefa humílima, mas cheia de amor e misericórdia, a fim de que todos nós, num só abraço, numa só gratidão, num só pensamento de paz e luz, possamos, estudando a obra de Chico Xavier, relembrar-te a passagem na terra e irradiar para o coração de todos os brasileiros dessa terra gigante que é o coração do mundo e a pátria de teu Evangelho, a tua mensagem de paz e alegria. E para que o Brasil também, em assim sendo, Senhor, possa cumprir a sua divina missão junto ao quadro das outras nações terrestres. E em teu nome, e em nome de Deus, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, depois dessa prece muito emocionante, muito linda do Geraldinho, a gente encerra, tá bom? O culto dessa quinta-feira, sempre com compromisso de estarmos juntos na quinta-feira que vem. Grande abraço, pessoal. Gratidão, gratidão. Beijo, pessoal. Até semana. Até semana que vem.